Vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Só continuando aqui, voltando aqui, algo que eu não esqueci de falar no começo, o roubo, ele também é um crime contra o patrimônio, tá? O roubo, ele tá no capítulo de crimes contra o patrimônio, mas o roubo, por haver não só subtração, mas também o emprego de violência ou grave ameaça ou meio que reduz ou impossibilite a resistência da vítima, o roubo também é um crime contra a liberdade individual, tá? Ele é um crime contra a liberdade individual e crime também contra a integridade corporal das pessoas. Por isso o roubo, ele é caracterizado, ele recebe o nome pela doutrina de crime pluriofensivo, porque ele ofende vários bens jurídicos. Ou seja, quais são os bens jurídicos tutelados no roubo? Patrimônio, integridade física e liberdade individual da pessoa. E ele é um crime complexo porque ele junta elementos de vários crimes. Ele tem um elemento da violência e ele tem um elemento, por exemplo, da ameaça. Ele junta elementos, perdão, da violência não. Ele tem elementos do furto, né, que é a subtração, mais a violência, por exemplo, lesão corporal. Tem elementos do furto, que é a subtração, mais a ameaça, beleza? Ou seja, por isso que ele é um crime complexo, porque ele reúne elementos de dois ou mais tipos penais. Elementos do furto, que é a subtração, mais elementos de lesão corporal ou mais elementos de ameaça. Por isso ele é caracterizado como crime complexo, beleza? Vamos lá, sujeitos ativos e passivos do crime de roubo. O crime de roubo também é um crime comum. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, desde que não seja o proprietário ou possuidor da coisa. Sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, né? Sujeito passivo vai ser o proprietário ou possuidor do bem. Também em relação ao momento consumativo do roubo, a gente falou na aula passada, mas é bom recordar. O momento consumativo do roubo é o mesmo do furto. Tá? Momento consumativo do roubo, ou seja, quando que o roubo se consuma, a teoria adotada é a teoria da amócio ou teoria da apreensio, tá? O roubo, ele se consuma no momento em que o agente, ele apreende a coisa, no momento em que o agente obtém a posse da coisa, no momento em que acontece a inversão da posse do bem, beleza? Então, o momento consumativo do roubo acontece quando a coisa ali é móvel, ela é obtida pelo sujeito ativo. Quando acontece a inversão da posse da coisa alheia móvel, a coisa alheia móvel sai da esfera de proteção do seu dono e passa a entrar na esfera do sujeito ativo do criminoso. Ou seja, no momento em que o criminoso, no momento em que o sujeito ativo apreende, obtém, tem a posse do bem, ainda que seja por poucos instantes, ainda que ele seja perseguido, ainda que seja por um breve período, mesmo assim o roubo ele vai estar caracterizado, beleza? Então no crime de roubo, assim como no crime de furto, não precisa que o bem seja retirado da esfera de vigilância da vítima, não precisa que aconteça a posse mansa e tranquila da coisa, não precisa haver posse mansa, tranquila e pacífica da coisa. Se o sujeito ativo ele apreende o bem, ele obtém o bem, ele fica na posse do bem, ou seja, a posse do bem é invertida, o bem passa da esfera da vítima para o sujeito ativo, o crime de roubo já está consumado. Isso é caracterizado por uma súmula do STJ, súmula 582 do STJ, tá? Súmula 582 do STJ. O crime de roubo ele fica consumado, tá? No momento de inversão da posse. Bacana? Ainda que seja por poucos instantes. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, teoria, momento consumativo do roubo, assim como de furto, teoria da amócio ou teoria da apreensio. Beleza? Vamos lá. Existe também outra forma de roubo, tá? Isso está no parágrafo 1º do artigo 157. É o chamado roubo impróprio, tá? É o chamado roubo impróprio. O que é o roubo impróprio? E aí vocês vão ver lá no parágrafo 1º do artigo 157. Equipara-se, tá? Equipara-se ao crime, à pena do caput, quando o sujeito ativo, após a subtração da coisa, emprega, tá? Emprega violência ou grave ameaça, buscando, tá? A impunidade daquele crime, tá? Buscando a impunidade daquele crime. Então vamos lá. Artigo 157, parágrafo 1º,
nós temos o chamado roubo impróprio. O que seria o roubo impróprio? Quando o sujeito ativo, depois de houver subtraído a coisa alheia móvel, ele emprega violência ou grave ameaça em relação à vítima, com o fim de garantir a obtenção do bem ou garantir a impunidade daquele crime, ele também comete o crime de roubo. E esse crime de roubo é chamado de roubo impróprio, beleza? Então, existe o roubo próprio. O que é o roubo próprio? É aquele em que a violência ou grave ameaça é utilizada durante, antes ou durante a execução do crime. Tá? Então, deixa bem claro. Roubo próprio é aquele em que a violência ou grave ameaça, ou outro meio que impossibilite ou reduza a resistência da vítima, esses meios são empregados antes ou durante a execução do crime. Já se a violência ou grave ameaça é empregado depois da subtração da coisa, ou seja, depois da execução do crime, nesse caso nós temos o roubo impróprio. Então vou dar um exemplo para vocês. Imagine que tem alguém, nós estamos no intervalo, tem alguém com o celular lá no intervalo. Eu pego o celular de alguém, e até aí eu não usei violência nem grave ameaça. Mas para garantir o meu crime, para garantir a minha subtração, eu vou lá e dou uma porrada na pessoa. Ou vou lá e falo o seguinte: se você me seguir, eu vou acabar com a sua vida. Percebam, teve violência ou grave ameaça? Teve. Mas a violência ou grave ameaça foi antes ou durante a subtração? Não. A violência ou grave ameaça foi após a subtração do bem. Percebam que inicialmente acontece um furto. Eu simplesmente subtraio coisa alheia móvel. Mas depois que eu cometo essa subtração, eu utilizo de violência ou grave ameaça. Para quê? Para garantir a subtração da coisa, para garantir que eu tenha subtraído a coisa, ou para garantir a impunidade do crime. Nesse caso, a violência ou grave ameaça são empregadas após a subtração da coisa. E isso é chamado de roubo impróprio. E para a doutrina e jurisprudência majoritária, o roubo impróprio ele não admite tentativa. Para a doutrina majoritária, o roubo impróprio não admite tentativa. Por quê? Porque ou depois da subtração acontece a violência ou grave ameaça, e aí nós vamos ter um roubo impróprio, ou se não acontecer, nós vamos ter um furto. Beleza? Isso para a doutrina e jurisprudência majoritária. Existe corrente minoritária que fala que pode haver tentativa de roubo impróprio, se acontece a subtração da coisa, mas a violência ou grave ameaça não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas para a doutrina e jurisprudência majoritária, roubo impróprio não admite tentativa. Beleza? E aí só deixar claro para vocês, percebam que é diferente, existem dois institutos, a violência imprópria e o roubo impróprio. Beleza? Existe a violência imprópria e o roubo impróprio. O que é a violência imprópria? Violência imprópria é aquela utilizada no roubo próprio, em que não são empregadas agressões físicas ou ameaças. São utilizados meios que impossibilitem ou reduzam a resistência da vítima. Exemplo, emprego de remédio, emprego de drogas na bebida de alguém para subtrair o bem. Essa é a violência imprópria. Roubo impróprio. No roubo impróprio, depois da subtração da coisa, há emprego de violência ou grave ameaça. Beleza? E percebam, no roubo impróprio, só há violência própria. No roubo impróprio, só há violência própria. Por quê? O que é o roubo impróprio? Depois da subtração da coisa, o agente emprega violência ou grave ameaça. E a violência ou grave ameaça são tipos de violências próprias. Beleza? Não confunde isso. Presta atenção, grifa, deixa um asterisco para deixar bem claro isso.